Você com certeza já deve ter ouvido falar que determinada coisa é pseudociência, ou então deve ter se sentido mais impelido a confiar na informação porque disseram pra você que aquilo é baseado em dados, é científico, ou sei lá, baseado em evidências, coisas do tipo, né? Você sabe realmente qual é a diferença entre essas coisas, né? Você sabe realmente diferenciar o que é ciência e o que não é? Quando alguém te diz que é cientista, o que você imagina que essa pessoa faz? Eu sou Thaís, eu sou psicóloga, sou pesquisadora e vamos conversar sobre o que é ciência, afinal. Tentar responder o que é a ciência é uma tarefa muito audaciosa. E por mais que seja um tema que, sei lá, acho que as pessoas pensam que já existe um consenso sobre o que se trata, né? Ou quando a gente ouve falar que determinada coisa é científica, mesmo que a gente não entenda muito bem o que é isso, a gente tem uma ideia de que alguém sabe exatamente o que é isso, né? Então, dizer que é uma tarefa audaciosa, né? Parece meio tentar se esquivar de responder o que realmente é ciência, né? Como se eu estivesse querendo dar uma resposta ali mais evasiva e não o que realmente é, porque o que é, né? A gente já tá claro o que é, mas espera um pouquinho que você vai ver que talvez não seja muito bem assim, né? Claro, não tô dizendo que é um terreno onde impera o caos, onde impera o achismo, onde não tem nada pavimentado acerca, não. Tem sim algumas coisas pavimentadas em torno desse assunto, dessa seara, mas também tem muita coisa que é um tanto quanto de areia movediça, e eu espero tentar separar um pouquinho do joio e do trigo e explicar o que se tem de claro sobre o que é a ciência. Quando a gente fala que determinada coisa é científica ou é baseado na ciência, o que a gente está querendo dizer quando a gente fala isso? Eu espero que você saia desse vídeo conhecendo e sabendo um pouquinho. Antes de falar sobre a história do conhecimento científico, né, falar sobre o conhecimento de uma forma geral, a gente tem que começar a contar a história de algum lugar, né? Tem que ter que decidir o ponto de partida. E esse vídeo, né, essa história, ela poderia começar de uma forma, sei lá, muito mais lá atrás do que onde eu decidi começar. Porque quando é que o conhecimento começou a existir? Foi quando a gente descobriu algumas coisas? Ou foi quando a gente começou a registrar as coisas que a gente descobriu? Ou foi quando a palavra ciência surgiu? Ou quando as universidades surgiram? É difícil delimitar, né? Todo começo é arbitrário e com esse vídeo não vai ser diferente. Então, eu quero deixar claro que daria para começar a contar a história do conhecimento científico por uma outra via, por um outro lado, de uma outra forma. Eu escolhi de uma forma arbitrária começar por onde eu vou começar, que eu não tô dizendo que é o começo. É o começo que eu decidi que é o começo para esse fim, para esse vídeo, e é isso, né? Por que eu tô falando isso? Porque por mais que a gente olhe hoje pro mundo, pras coisas, e pareça que tá tudo muito organizadinho, muito sistematizado, né? Tudo muito posto aí, muito claro. Nem sempre as coisas foram assim, nem sempre foi tudo do jeito que tá hoje. Você provavelmente não pensa muito sobre isso, mas também não precisa, né? Mas as coisas como elas estão, da forma que estão, elas não estiveram sempre aí, né? Houve um tempo, muito lá atrás, em que não existia imprensa, não existiam bibliotecas, indo mais atrás ainda não existiam livros, não existia papel, não existia alfabeto. Mas existia um mundo e existiam coisas para serem conhecidas sobre esse mundo. Então, sempre existe um mundo, vamos partir daí. Existe um mundo e existem coisas para serem conhecidas sobre esse mundo. Desde quando o conhecimento que a gente tem sobre o mundo está colocado de uma forma organizada pra gente ver e estudar sobre ele, né? Começar do começo arbitrário, como eu falei pra vocês, e o começo que eu decidi começar. Então, essa história, não tem como a gente falar sobre isso, né? Não tem como a gente falar sobre esse tema sem fazer uma retrospectiva histórica. Começa lá no século XVI, entre o século XVI e o século XVIII, esse período na história da humanidade que a gente pode chamar, que ficou conhecido como Revolução Científica. Foi entre o século XVI e o século XVIII aconteceram uma série de mudanças, né, sociais, intelectuais, artísticas, culturais, que pavimentaram, né, que prepararam o terreno para que ideias revolucionárias surgissem naquele período, né. É importante falar que enquanto as pessoas estavam vivendo, elas não estavam dizendo que estavam vivendo uma revolução científica. A gente dá nome para isso quando a gente olha para a história, né, quando a gente olha o que aconteceu naquele período e vê que aquele momento, né, diversas descobertas importantes para o conhecimento científico que a gente tem até hoje, né, foram feitas naquele período, né. Não estavam cientes de que eles estavam participando ou fazendo um tipo de revolução. Mas hoje, quando a gente olha para aquele período, a gente percebe que sim, dá para chamar aquilo que aconteceu naqueles séculos de revolução científica, porque foi um período em que muitas ideias revolucionárias surgiram e modificaram o rumo da história. Uma dessas ideias revolucionárias, por exemplo, foi o heliocentrismo de Nicolau Copérnico, que disse assim: gente, eu acho que a Terra que gira ao redor do Sol, e não o contrário. Porque até então, o pensamento vigente dizia que a Terra ficava no centro do universo, e o Sol, e os planetas, e os demais astros orbitavam ao redor da Terra. Então, assim, hoje, esse conhecimento tá posto, tá dado. Parece meio, nossa, parabéns, né? Descobriu, inventou a roda, descobriu que a Terra gira ao redor do Sol. Mas sim, foi exatamente isso que ele fez. Ele olhou para o universo, por alguma razão, e ele disse: peraí, eu acho que as coisas não são como a gente está dizendo que são até agora. Mas olha que interessante, Copérnico viveu entre 1473 e 1543. Nesse período,
ele afirmou isso, ele colocou essa teoria para jogo, só que ele não tinha nada que comprovasse isso, assim, era basicamente fonte e voz da minha cabeça. Na verdade não é bem por aí, né? Obviamente ele tirou isso de algum lugar, mas depois a gente entra nesses detalhes. O fato é que, na época, muita gente caiu em cima e pediu para que ele dissesse de onde é que ele estava tirando aquilo, né? Que ele provasse de alguma forma que aquilo faria sentido. E ele não conseguiu ter argumento suficiente para sustentar a ideia dele. Então, olha só, ele teve uma boa ideia, mas que à época parecia uma ideia que não fazia sentido algum. E Copérnico foi pro túmulo com essa ideia, e essa ideia poderia ter morrido ali. Que loucura. Anos mais tarde, em 1564, lá na Itália, nasceu alguém que vocês devem ter ouvido falar, que chama Galileu, que fazia medicina, mas gostava muito de matemática, de inventar uns brinquedinhos lá, e inventou a luneta, que virou telescópio e que anos depois deu material observacional, deu evidência para aquilo que Copérnico havia dito e que todo mundo achava que era a maior loucura. Então, muitos anos depois, foi que na verdade Galileu disse: rapaz, talvez faça sentido. Por quê? Porque ele teve acesso aos astros, ele começou a observar mais diretamente a natureza, coisa que Copérnico não podia em seu tempo ter feito. E aqui talvez a primeira característica importante sobre a ciência. A ciência não é feita por um homem só, não é feita por uma pessoa só trancada no seu laboratório. Precisa de mais de um século para produzir um conhecimento válido, né, para a comunidade, aprovado pela comunidade, de pessoas em contextos diferentes, em épocas diferentes, para que a gente pudesse comprovar uma coisa que hoje parece tão simples, que parece tão dada, que parece o começo e não o fim de alguma coisa. Mas foi preciso um século para que isso acontecesse, mais de um século, e do trabalho coletivo de várias pessoas para que esse conhecimento pudesse ser colocado, pudesse ser aceito pela comunidade, pudesse ser válido. Outra coisa que é muito legal da gente perceber nessa história é que muitas vezes o cientista ele não tem clareza exatamente do que ele está fazendo, do que ele está tateando. Por mais que ele chegue a ideias que são confiáveis ou que façam algum tipo de sentido, ele não tem todos os dados, todos os elementos ali postos na frente dele e também não está necessariamente caminhando para um lugar que ele sabe qual é. Então, tem muito ali tem um elemento ali subjetivo e principalmente um trabalho coletivo de várias pessoas que te influenciam e constroem o teu conhecimento para que você possa eclodir com uma ideia que parece ter surgido do nada, mas que na verdade é fruto de todo um contexto que é onde você nasceu, a comunidade que você está inserido, os tipos de influência que você teve. E muitas vezes algumas grandes descobertas só parecem tão grandiosas assim quando a gente olha em perspectiva, quando a gente olha para trás e consegue nomear, entender o que estava acontecendo. Então, quando a gente olha para a Revolução Científica, dei o exemplo aqui de Copérnico, falei um pouquinho de Galileu, mas na verdade um monte de coisa acontecendo no mundo naquela época. Um monte de elementos ali favoráveis e que pareciam até então dispersos e não conectados, mas que contribuíram para que essas ideias estivessem todas acontecendo ali, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Um desses fatores favoráveis, que você com certeza já deve ter ouvido falar, deve lembrar lá da escola, foi o Renascimento, que foi um movimento artístico, literário, cultural, que foi super importante naquela época, que marcou ali o rompimento com a era medieval, o rompimento com a idade medieval, com a idade média, e deu início à era moderna. Então esse movimento artístico, ele colocava ali o homem no centro do mundo, a razão no centro do universo. Tirava um pouco o papel de Deus, da igreja, nesse lugar de centro, acerca do qual tudo se falava, tudo se fazia, tudo que era arte, tudo que era produzido estava em torno dessa temática mais teológica, teísta. E aí o Renascimento vem e coloca o homem nesse centro, coloca o homem no propósito de todas as coisas. A princípio, quando a gente ouve isso, é muito fácil pensar que isso representava um rompimento de vez com a igreja, mas isso seria muito brusco. Na verdade, a ideia era que a razão, né, que era um dom recebido, era uma forma da gente se aproximar de Deus, né? Era um dom divino, um espírito que conectava a gente com aquilo que era divino. Então, a ideia não era se separar completamente da igreja, mas era colocar o homem, né, colocar ali o antropocentrismo como um certo protagonista na história da humanidade, por meio das obras literárias que eram feitas, por meio dos estudos que eram feitos, por meio da cultura de uma forma geral. E olha só que interessante, falei que isso foi logo nesse momento de separação, né, entre a Idade Média e a Era Moderna. E o que tinha acabado de acontecer, o que tinha acabado de surgir no finalzinho ali da Idade Média e começo da Modernidade? Isso mesmo, a burguesia que, claro, amava o Renascimento, amava a Renascença e financiava ele. E além disso, eram esses burgueses que estavam nas universidades, consumindo esse tipo de arte, produzindo esse tipo de arte. Olha aí, essa afinidade aí, que não é de hoje, entre arte, cultura, conhecimento, essas coisas todas, que hoje a gente até talvez consiga ver em ilhas, elas estavam ali todas muito próximas nesse período. Então, era esse povo que estava nas universidades, filhos de uma burguesia que consumia, que financiava os estudos, que financiavam as universidades, que bancavam a Renascença e que eram diretamente influenciados por essa ideia de que agora a razão estava ali no centro de todas as coisas e que o homem e a razão era um dom divino e que a gente deveria olhar para esse homem com mais atenção, porque a razão era o centro de todas as coisas.
E aí, imagina todo esse cenário, tudo aí acontecendo. Em 1400 e pouquinho, acho que 430, a gente tem Gutenberg criando a imprensa, que, óbvio, ajudou com que o conhecimento fosse espalhado, com que mais pessoas tivessem acesso à discussão de textos teóricos e, enfim, pudesse ter acesso a materiais impressos, né? Então, assim, a imprensa tornou tudo muito mais acessível, literalmente, né? Então a gente tem ali a imprensa em 1430 com Gutenberg, que tornou muito mais democrático o acesso a tudo que era publicado, a todo o material que era produzido e registrado. Em 1517 a gente tem a Reforma Protestante, que marcou ali um momento de independência intelectual da igreja, né? Então quebrou ali o monopólio e o domínio da igreja, ou pelo menos tentou fazer isso inicialmente, que a igreja detinha o conhecimento, né? O monopólio sobre a interpretação do conhecimento, e aí a Reforma Protestante veio quebrar isso e veio dizer, não, pera lá, a gente quer mais independência para interpretar as escrituras, todo mundo tem que ter acesso às escrituras. Então isso é um marco que fez parte dessa eclosão cultural, dessa eclosão de a razão no centro de tudo, e que estava tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Então, olha só, quando você olha esses eventos isolados, e a gente até estuda sobre eles de forma isolada, mas eles estão todos ali, na mesma época, nos mesmos séculos. E as pessoas que estavam nascendo nesse período, elas estavam sofrendo essas influências e produzindo essas influências, e, obviamente, isso afetou diretamente a produção de conhecimento da época. Então, como eu estava falando, isso endossa a ideia de que o conhecimento científico ele não é o produto de uma mente só, de uma cabeça pensante, de uma mente pensante, mas tem muito mais a ver com um contexto favorável, seja um contexto religioso, seja um contexto cultural ou mesmo social, que vai contribuir para que você nasça num ambiente em que essas ideias são mais prováveis de ocorrer. Então, não se trata muitas vezes das habilidades e aptidões naturais do cientista, mas onde esse cientista nasceu, quem esse cientista é, quem está financiando esse cientista, em que tipo de lugar ele tem para expor suas ideias, e o que o mundo faz quando essas ideias são colocadas para fora, né? Você vai ser queimado na fogueira ou você vai ser aplaudido? Às vezes o que vai diferenciar uma atitude de outra são alguns 100 anos ali, e não a ideia em si, percebe? Antes de continuar, pausa rápida para uma provocação aqui. Quando a gente conta essa história, né, fazendo link entre esses eventos, será que fica claro daí que talvez não exista que não existe uma demarcação tão clara, tão exata sobre aquilo que é uma ciência humana, aquilo que é uma ciência exata, uma ciência biológica, ou mesmo uma filosofia, ou mesmo religião? Percebe como essas linhas, né, essas divisórias que a gente coloca, talvez sejam um pouco mais arbitrárias e menos intuitivas ou biológicas, naturais aqui na gente? Percebe que tá tudo ali meio junto, misturado? Depois a gente pode voltar e explicar um pouquinho, falar um pouquinho melhor sobre isso, mas por enquanto eu quero que você deixe isso pairando por aí. Essa ideia de que talvez as classificações entre ciências tenham mais a ver com uma divisão arbitrária para compreender a organização do conhecimento do que pela natureza em si das coisas. Certo, eu entendi que também é complexo, que é multifatorial, que várias coisas estão influenciando a produção de conhecimento científico, que dependendo da época em que eu nasci, seria recebido de um jeito ou de outro, que dependendo da classe social em que eu nasci, isso também afeta a forma como eu produzo conhecimento, ou que eu consumo conhecimento, ou acesso ao conhecimento, se eu nasci antes da imprensa, se eu nasci depois da criação da imprensa. Eu entendi, eu não tô me sentindo mais perto de conseguir dizer o que é ciência. Eu ouvi várias informações sobre a ciência, mas o que ela é, de fato? Exato. Se você está confuso, se você sente que você só está mais perdido quando o assunto é ciência, é exatamente aí que você devia estar. Porque, de fato, é um assunto muito mais complexo, que não dá para ser resumido em uma, duas linhas. E que talvez, quando a gente vê assim, um selo de tal coisa é científica, parece um pouquinho mais de pé atrás do que até então você dava, né? Que até então você colocava. Porque talvez não seja uma coisa tão simples assim, pra gente simplesmente sair categorizando que uma coisa é ciência, não é? Então, deixa a dúvida aí, é aí que ela tem que estar mesmo. Obviamente, a despeito de toda essa complexidade, a despeito de toda essa confusão, né, de toda essa enxurrada de informação que você recebeu até aqui, não dá pra gente dizer, como eu falei lá no começo, que é uma grande névoa, um grande terreno nebuloso, e que ninguém sabe de nada, e que na verdade é tudo meio dado ao acaso, meio aleatório. Não. Existem algumas coisas que são um pouco mais claras e que pavimentam um pouco mais do que hoje a gente entende que é ciência. E claro que aconteceu também nesse período onde parece que tudo aconteceu, que foi a Revolução Científica. E é algo que foi assim, o pontapé para que a ciência se estruturasse de uma forma mais organizada, né, mais formalizada, é uma coisa que dá pra gente chamar e que a gente chama até hoje de método científico. Bom, em 1561, isso mesmo, esse século em que parece que tudo aconteceu, nasceu uma pessoa que você talvez já tenha ouvido falar ou lembre aí das aulas de história, que se chamava Francis Bacon. E ele é um cara que veio ali de toda uma tradição filosófica e política, olha aí as ciências humanas dando as caras novamente. E ele foi talvez a primeira pessoa que a gente pode dizer que botou ordem na casa, ou tentou colocar ordem na casa, né? Ele é até hoje conhecido como o pai do empirismo. Até hoje como o pai do empirismo, o
pai da experimentação, porque ele foi uma das primeiras pessoas que colocou isso em xeque, colocou isso como um critério importante para a gente formalizar o que de acho é a ciência. Meu Deus! Gente, vamos lá. Então, o Bacon ele foi responsável por sistematizar, por tentar formalizar a forma como o conhecimento científico era produzido e registrado. Dá para dizer que a figura do Bacon sintetizou a atitude científica da época. Ele foi a primeira pessoa que fez assim: olha, se a gente quiser saber o que a natureza é, o que a natureza tem para dizer pra gente, a gente tem que olhar para a natureza, não para os escritos de Aristóteles. A gente tem que olhar para o que a natureza é e não para os escritos de Aristóteles. Isso porque, até então, os escritos de Aristóteles eles eram irretocáveis. Era aquilo e pronto, estava posto. Então Bacon foi o primeiro que disse assim, ó, não é bem por aí não. Se eu quero saber o que a natureza tem para me dizer, eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que experimentar. E por meio dessa experiência é que eu vou tirar toda e qualquer teoria. Eu não vou tirar vozes da minha cabeça. Então, olha só, ele foi a primeira pessoa que parece que delimitou ali o caminho das pedras para fazer uma espécie de conhecimento que seria considerado válido, que seria considerado confiável e seguro. Olha que gigante isso, né? Então, existiam diversas pessoas descobrindo coisas, produzindo conhecimento, tendo ideias, mas como é que eu separo o joio do trigo, né? Como é que eu separo aquilo que é útil, que é válido, daquilo que é fantasioso, daquilo que eu não tenho que aproveitar? E aí Bacon disse assim, a experiência vai dizer isso pra gente. Então, é o dado, é aquilo que eu tô produzindo, que a natureza tá me dizendo através das minhas sensações, né? Através daquilo que eu consigo ver, daquilo que eu consigo tocar. É daí que eu vou tirar toda e qualquer teoria. E não do que Aristóteles disse, ou do que as mentes pensantes por aí dizem. Eu não tô nem aí pra isso, não. O dado vai me dizer. A experiência produz a teoria, e não o contrário. Sim, que Bacon acabou postulando o que hoje a gente chama de indutivismo, ou método indutivo de fazer ciência, que é essa ideia de que eu tenho experiência, de que eu tenho experimento, eu tenho dado, e disso eu tiro a teoria. E aí olha que interessante, né? Percebe que eu falei que foi 1560 e pouquinho? Quem é que estava ali vivendo naquela época também? Galileu. E Galileu trouxe o telescópio e deu material observacional para a teoria de Copérnico que havia morrido tempos antes. Então é como se isso aconteceu para fortalecer essa ideia do que o Bacon estava dizendo. É como se fosse uma forma dele dizer, tá vendo? É assim que se faz. Agora a gente está aí, a gente está vendo os astros, a gente tem um material que faz com que a gente acesse a natureza e isso comprova a teoria. Então é assim que a gente tem que fazer. Esse é o jeito certo de fazer. É olhando para a natureza e vendo o que a natureza diz pra gente e não o contrário. Bom, minha gente, e aí entrando um pouco mais a fundo no que Bacon pensava e no que ele dizia e como as coisas deveriam ser, a gente tem uma doutrina que ele postulou que dá para dizer que é a doutrina dos idólatras. Para Bacon, o ser humano ele era bipartido. Uma parte dele era razão e a outra parte era o que ele chamava de idólatra, que eram os ídolos, era a subjetividade, eram as paixões. Talvez seja o que hoje a gente possa chamar de emoção. É o que muita gente ainda hoje pensa, ou que diz que as coisas são, que uma parte da gente que é racional, uma parte da gente que é emocional. Então, Bacon foi uma das primeiras pessoas que colocou isso, que diz, é assim que a gente é. E é esse ser humano bipartido que tenta interpretar a natureza, que tenta olhar para o mundo e prever o mundo e responder coisas sobre o mundo. Então, qual era a ideia dele? A ideia é que esse ser humano bipartido, razão e idólatra, para acessar a natureza de um jeito puro, ele precisava de um método. E esse método, ele devia esvaziar, devia neutralizar esse idólatra, devia neutralizar os ídolos, devia neutralizar a subjetividade. E daí, a gente poderia acessar de forma mais real a natureza. Então, o método científico proposto por Bacon era uma forma de neutralizar, de purificar o ser humano, né, de modo que ele fosse só razão, só objetividade, para acessar de forma real a natureza. Essa era a noção de método científico proposta por Francis Bacon e que foi, ainda é abraçada por muitos como o método ideal de se fazer ciência. Isso é o que dá pra gente chamar de postulação da ciência moderna. O observador, o cientista, ele tem que olhar para o dado, olhar para a natureza de forma não enviesada, sem preconceitos, pura e objetivo. Ele deve registrar fielmente aquilo que a experiência dele está apontando para ele. Não o que ele acha, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele tem de físico, aquilo que pode ser tocado, que pode ser visto, que pode ser mensurado. A partir disso, ele vai fazer
afirmações sobre o mundo, proposições observacionais sobre o mundo. E dessas proposições, leis vão ser derivadas, regras sobre como o mundo funciona, sobre a organização dos elementos, das substâncias vão ser colocadas. E assim, o cientista vai conseguir prever e controlar melhor o universo e o comportamento dos seres, e etc, etc. Então, para Francis Bacon, seria exatamente esse conjunto de regras retiradas do dado, produzidas por meio do dado, que seriam essas leis que regem o mundo, que a gente poderia chamar de teoria e de conhecimento científico válido. Então, a partir de uma série de observações, de proposições, a gente poderia derivar, inclusive, leis universais. Né? E assim, o cientista ia conseguir dominar cada vez mais a natureza, o mundo e entender a complexidade das coisas. Se algumas condições fossem satisfeitas, dava pra gente fazer esse tipo de suposição geral sobre o mundo. Que condições são essas? Bom, eu preciso de um número de proposições suficientemente grande para que eu possa fazer uma generalização. As observações devem ser repetidas numa ampla variedade de contexto, também para permitir a generalização. E uma proposição de observação deve conflitar com uma lei universal derivada. Sim, o crescimento da ciência é contínuo, é para o alto, é para frente, e assim aumenta cada vez mais a chance do cientista conseguir prever e controlar com segurança tudo que existe ao nosso redor. Uma vez que o cientista tem leis, tem conhecimento teórico produzido, tem isso de forma registrada, ele pode deduzir hipóteses sobre o universo. E é a partir desse raciocínio É a partir do raciocínio dedutivo que o cientista consegue prever e controlar. Então, essa é a ciência moderna que foi postulada e organizada, formalizada por Francis Bacon, a neutralização das nossas paixões em função de um método que vai nos permitir acessar de forma real a natureza, o conhecimento puro, o conhecimento objetivo, que vai livrar a nossa subjetividade, vai separar ali da gente nossa subjetividade, permitindo que a razão consiga acessar o conhecimento que é puro, que é objetivo, e que por isso pode ser acessado por todos, porque os ídolos, eles são individuais, as paixões, elas são por definição subjetiva, então não tem uma ciência subjetiva, não tem como fazer uma ciência subjetiva, uma ciência de valores. A ciência é dos fatos. Bom, se você chegou até aqui, se você prestou atenção em tudinho, assim, você provavelmente está se sentindo, se minha defesa foi boa, né, também, você provavelmente está se sentindo inclinado a acreditar que isso faz todo sentido, que esse é o modelo de ciência, que é assim que deve ser mesmo. Enfim, tem um certo glamour, é tentador acreditar que é exatamente assim que acontece, né? Que a ciência é pura, que é objetiva, ela não tem viés nenhum. É isso afinal, né? Qual é a resposta do título desse vídeo? Bacon respondeu. O glamour do indutivismo, ele existe porque parece que ele está muito alinhado com o que o senso comum pensa sobre ciência. Então, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa exatamente nisso, né? Fatos comprovados, um conhecimento objetivo, algo do qual a gente não pode duvidar, algo que vai para além das minhas paixões, dos meus achismos, mas que está ali na minha frente, que é claro, que é puro. Está muito alinhado com o que o senso comum pensa. Então, quando a gente ouve essa explicação, né, de Bacon, parece que tudo faz muito sentido, parece que é exatamente isso aí que está posto. Mas será que o indutivismo de Bacon é mesmo irretocável? Será que é perfeita essa explicação sobre o que é ciência? Será que é isso que a gente considera ciência mesmo, até hoje, lá, desde ali do século XVIII até agora? É mais ou menos assim que a gente faz, produz ciência? E mais, é assim que a gente tem que fazer mesmo? Mas e quando uma mesma experiência fala duas coisas diferentes? A gente tem uma experiência que às vezes se comporta de uma forma e às vezes se comporta de outra, como de repente a luz, que às vezes é onda e às vezes é partícula, e na verdade é os dois. Tem duas pessoas que estão diante do mesmo fenômeno, mas elas veem coisas distintas. Ganha quem tem a visão melhor, quem é mais velho, quem argumenta mais. Ei, Newton tá errado depois que a teoria da relatividade de Einstein Newton tá errado depois que a teoria da relatividade de Einstein foi proposta. E a mecânica clássica não existe, não serve mais pra nada. A gente fala das ideias de Copérnico, por exemplo, que por fato da experimentação teriam morrido e tinha tchau e benção. E se essas ideias foram ressuscitadas por acaso, muitos anos depois? E se elas nunca tivessem sido ressuscitadas? Bem, como você pode ver, o vídeo ele vai acabar por aqui, mas ainda tem muita coisa pra gente conversar. Então, deixa aqui o que você achou, se faz sentido, o que você pensa sobre isso, se você tem alguma resposta para essas perguntas que eu deixei aqui no final. Curte esse vídeo, indica para alguém que você acha que pode gostar. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para que mais vídeos como esse continuem acontecendo. E deixa aqui o que você achou. E vamos continuar conversando. Tchau!